Isso, não esqueça de colocar o nome na frequência, tá bom? Por que que é importante vocês assistir a aula em vez de só estar assistindo o vídeo? É importante porque vocês podem interagir, vocês podem tirar dúvidas agora comigo mesmo, tá certo? Por isso que é muito importante vocês assistir a aula. E assim, a gente pode matar um pouquinho a saudade de estar estudando realmente como acontecia na sala de aula. Muitas vezes, né, no ensino remoto, o aluno só faz o dever e faz de qualquer jeito, nem faz com tanto compromisso, nem aprende, nem procura saber o que é que realmente está respondendo. Então, essa aula é importante porque a gente está reproduzindo um pouquinho do que acontece no presencial, tá bom? Então, sou a professora Eugênia, todos vocês já me conhecem. Eu sou professora de português do terceiro ano. E assim, estou muito feliz de estar com vocês. São pessoas que eu já conheço, pessoas que a gente sabe o compromisso que vocês têm com o ensino de vocês. É muito bom a gente poder ensinar alunos que são bons, alunos que querem aprender. E eu vejo essa característica com vocês do terceiro ano. Vocês são turmas muito boas e assim, é um orgulho para qualquer professor poder ser titular da turma de vocês. É, Quero começar essa aula com essa reflexãozinha. Quem deseja saber o que vai colher amanhã, basta observar o que está semeando hoje. Vocês estão no terceiro ano já, se preparando para a vida adulta de vocês. Muitos até já são adultos, muitos até já têm a vida já estruturada, família formada e tudo mais. Mas é importante a gente estar sempre pensando no amanhã, tá certo? Como é que vocês vão querer viver esse amanhã? Vão querer viver de uma maneira mais tranquila? Ou vão querer viver um dia de cada vez sem saber o que que vai, né? O que que vai ter para comer, por exemplo, o que que vai ter para vestir? É muito importante a gente ter uma garantia de uma vida é, de uma vida tranquila, de uma vida que a gente possa saber que amanhã vai ter garantias, tá certo? Então, quem deseja saber o que vai colher amanhã, como vai ser o seu futuro, basta observar o que está semeando hoje. Se hoje você é um aluno que está se preocupando em fundamentar, em criar bases sólidas para a vida adulta de vocês, se você está fazendo isso no momento, então pode ter certeza que lá na frente o futuro de vocês vai ser melhor. Não pense que quem não se esforça não tem resultado, não, porque isso é mentira. Todo mundo que se esforça tem algum resultado na vida, tá certo? Aí eu questiono a vocês. Vocês podem colocar no chat, tá bom? Ou podem só refletir mesmo, mas se vocês colocarem no chat eu vou amar, porque vai ter a participação de vocês. Quanto mais interativa for a aula, melhor vai ser a aula. Mais rápido vai passar. Quando vocês pensam quem eu sou, quem é vocês, o que é que vem na mente de vocês? Coloquei aí no chat de vocês, aí no chat aí da aula. Quem é você? Será que só dizer, por exemplo, Lissandra, já diz alguma coisa sobre a Lissandra? Beatriz, só Beatriz, diz alguma coisa sobre a Beatriz? Rebeca, só o nome em si, diz alguma coisa? Eugênia, se você souber, olha, aquela é a Eugênia. Só Eugênia, já descreve tudo que sou eu. E aí, quem é vocês? Como é que a gente pode reconhecer cada um de vocês? O que é que descreve o que cada um de vocês é? Alguém, pelo menos uma pessoazinha, poderia explicar aí no chat? Poderia dizer quem é você? Hum? Vocês entenderam a pergunta? Eu queria saber o que é que caracteriza cada um de vocês, o que é que faz a gente conhecer cada um de vocês. Todo mundo está me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, Kalhane. Letícia, nosso jeito de ser. Muito bem, Lê. E o que caracteriza o teu jeito de ser? Pelo menos só você diga aí o que é a Letícia. Quem é a Letícia? Quem é a Letícia atualmente? Ou qualquer outra pessoa também pode responder. Quem é vocês atualmente? Hum? Eu vou responder aqui por mim. No momento, eu sou a professora Eugênia. Eu ensino na escola Antônio Custódio de Mesquita. Algumas pessoas me reconhecem porque eu sou casada com o Marquinhos Cabeleireiro.
Então, assim, várias coisas vão me dizendo quem sou eu hoje. Algumas pessoas me acham uma pessoa muito tímida, como a Letícia falou, nosso jeito de ser diz muito sobre a gente, né? Algumas pessoas acham Eugênia, muito calada, muito na minha. Outros já acham eu muito explosiva, às vezes me acham muito zangada. Então, depende também da visão que cada um tem de mim hoje, né? Mas eu me considero uma pessoa estudiosa, uma pessoa compromissada com o meu trabalho, sou professora, procuro ser uma boa esposa. E agora eu pergunto a vocês, quem vocês querem ser amanhã? O que é que vocês querem ser amanhã? Como é que vocês querem ser reconhecidos no futuro? Hum? Digam aí para mim, o que é que vocês querem ser no futuro? A Letícia, fisioterapeuta, a Caiane, advogada. Quem é que vocês querem ser? Como é que vocês querem ser reconhecidos no futuro? Pelo menos uma pessoa participe. Hum? Já pensaram quem é que vocês querem ser? Como é que vocês querem ser reconhecidos no futuro? Polícia Rodoviária Federal, Kailane, muito bem. Kailane é uma das profissões melhores que tem, muito bem remunerada. A Daniele, que é da Polícia Militar. Daniele, eu tenho uma colega, Jardine, o nome dela. Era o sonho dela trabalhar na Polícia Militar e ela passou, viu? Depende só do esforço de cada um. Hoje em dia eu tenho uma colega, administrador. Hoje em dia eu tenho uma colega que é da PM, eu acho lindo isso daí. Eu não tenho coragem, mas que é lindo é. E por fim, vocês vão sair dessa aula, certo? Não precisa refletir agora, não, mas reflita qual é o papel de vocês no mundo. Por que vocês querem ser PM? Por que vocês querem ser Polícia Rodoviária Federal? Por que vocês querem ser administrador? Certo? É só para ganhar dinheiro ou para vocês fazer com que o mundo seja melhor? A PM tem uma responsabilidade muito grande, que é a questão da segurança pública. Se não fosse a PM, né, a Polícia Militar, o mundo seria de qualquer jeito, as pessoas seriam sem lei, teria muito mais roubo, muito mais mortes. Então, o papel que você vai exercer na sua profissão é muito importante para a sociedade. Além de ser muito importante para a vida de vocês. É como eu falei, vocês precisam pensar no futuro de vocês. E olha, vocês estão no terceiro ano. E o ano vai passar no estalar de dedo, assim como passou o ano passado. E já que vocês vão precisar assumir a responsabilidade do sustento próprio. Então, comece a pensar o que vocês podem fazer hoje e durante todo o ano, para que no ano seguinte vocês possam ter essas garantias. Uma boa, só para me concluir aqui, uma boa ação para vocês fazerem em prol de si próprio é concurso público. Polícia Militar, que mais? Polícia Rodoviária Federal, professor, várias áreas da medicina para trabalhar em prefeituras, por exemplo, já que vocês provavelmente não vão ter dinheiro para montar o consultório de vocês. Então, ó, vocês precisam pensar em concurso público, tá certo? A nova gestão municipal já falou que vai fazer concurso público. Então, ó, quando vocês terminarem o ensino médio, vocês já podem fazer para cargo de ensino médio. Então, comece a pensar em questão de estudo para concurso público, porque vocês vão ter um emprego garantido. Como assim emprego garantido? Quem trabalha de contrato pode muito bem ser desligado do emprego a qualquer momento. Ou quem trabalha só como peão em Fortaleza, como empregada doméstica. Então, vocês precisam pensar em concurso público para vocês terem um cargo garantido para o resto da vida. Vocês só saem de concurso público se vocês quiserem. Tipo assim, vocês passarem um concurso melhor, aí vocês vão abandonar o primeiro concurso e vão ser efetivos em outro. Então, gente, pensem na vida de vocês. Pensem no que vocês querem ser. Isso é muito importante, tá bom? O ensino aqui não é só para passar o tempo, não. Não é só para a gente cumprir uma carga horária, não. É a vida de vocês que estão em jogo, tá certo? Então, para refletir aqui, para terminar nossa reflexão. Você pilotaria um carro sem saber dirigir? Você se jogaria em alto mar sem saber nadar? Você pilotaria um avião sem ter um certificado que atestasse sua capacidade de pilotar? Você comandaria um navio sem bússola para guiá-lo? Vocês fariam alguma dessas coisas aí? Olha, a coisa mais simples. Vocês pegariam um carro sem saber dirigir?
Não, né? Até aposto que não. Vocês iam ter medo de atropelar alguém, vocês teriam medo de bater o carro em algum poste, em alguma parede, em se jogar, Deus defenda, dentro do rio sem querer, e vocês acabariam com a vida de vocês. Então, eu pergunto para vocês, por que vocês iriam encarar o futuro sem se preparar, sem obter conhecimento? Vocês tentem imaginar como seria, como será o futuro de vocês se vocês não se preparar, ficar pensando, ah, vai ser o que Deus quiser, vai ser o que tiver de ser será. Mas sem ter certeza do que pode ser, sem ter certeza como é que vocês vão se alimentar, como é que vocês vão se vestir, então pensem nisso. Pense que vocês não podem encarar o futuro de vocês sem ter conhecimento para poder gerir esse futuro. É muito melhor eu ter conhecimento, eu ter sabedoria para poder encarar esse futuro do que eu encarar ele de qualquer maneira. Pode ter certeza que, tendo conhecimento, a vitória será mais certa, porque a nossa preparação é super importante. Pois é, Lê. Porque se você não tiver preparado, vai ser qualquer coisa que vai vir para a vida de vocês. Só que você ter metas, você ter objetivos, é muito melhor do que qualquer coisa. Essa qualquer coisa pode ser até nada. E ninguém vai querer nada para a vida de vocês. Ficar passar o dia olhando para as telhas, esperando a comida cair do céu. Tá bom? Vamos lá para a aula. Português, Enem, fonemas. Quando a gente fala em fonemas, a gente está falando em som das letras, tá certo? E isso tem a ver com a preparação para Enem, preparação para concurso público, viu? Cai muito esse conteúdo aqui em concurso público, tá bom? É só vocês botarem na internet, ó, fonemas, concurso público, e vai aparecer uma carrada de questões para vocês responderem. Então, fonemas é importante. O que é fonemas? Fonemas são sons das palavras, das letras, tá certo? As letras que compõem as palavras. E as nossas palavras, as letras que existem na língua portuguesa, é o que forma o alfabeto, né? O A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, tem um Y, né? Também não tá aí, mas tem um Y, e o X e o Z. Também tem um K, né, que não está aí. Então, gente, no alfabeto nós temos as vogais, I, O, U, e todo o resto que sobra, tirando I, O, U, são as consoantes, tá bom? É bom lembrar isso daí, porque a gente passa muito tempo sem ver essas coisas, às vezes a gente até esquece. Então, alfabeto formado por vogais, A, E, I, O, U, e tudo que restar, tirando as vogais, são as consoantes. Então, quando estuda fonética, a gente vai estudar o quê? Encontros consonatais, encontros vocálicos e os dígrafos, tá bom? Encontro consonatal já diz tudo na palavra. Ó. Encontro, o que é encontro? São duas coisas se unindo, né? Eu vou me encontrar com a Maria do terceiro, acho que é terceiro C, né, Maria? Maria Pereira. Eu vou me encontrar com a Maria, então eu vou me chegar junto, né, da Maria, eu vou me unir a Maria em alguma conversa. Então, encontro é você estar perto um do outro. Consonatal, consoantes, não é isso? E as consoantes, a gente já viu que são todas as letras do alfabeto, tirando a I, O, U. Então, encontro consonatal é o encontro de consoantes numa mesma palavra. Pode ser próprio ou impróprio. Exemplo, o próprio, também chamado de perfeito, são as consoantes que pertencem à mesma sílaba. O que é sílaba mesmo? Sílaba são cada pedacinho da palavra, tá bom? Quem for entrando, não esqueça de colocar seu nome e a sua série, tá bom? Para a frequência. Então, gente, encontro consonatal, encontro de consoantes, tá certo? Quando é que vai ser o encontro de consonatal próprio, ou também chamado perfeito? É quando as duas consoantes ficam na mesma sílaba. Por exemplo, prato. Em pra, nós temos aí duas consoantes juntas, o P e o R. Em clima, nós também temos duas consoantes juntas, o C e o L. E vocês veem que quando a gente separa a sílaba, o P e o R do pra,
E o C e o L do CLI, ele não se separam, ficam na mesma sílaba. Então, nesse caso aqui, é encontro consonantal próprio ou perfeito. Se vocês verem que a imagem no celular está muito pequena, vocês podem clicar na imagem e abrir como se fosse imagem mesmo de foto no celular. Vocês vão abrindo com os dedos, tá bom? Aí a imagem fica bem melhor para vocês verem, tá bom? Então, nós já vimos os encontros consonantais próprios, também chamado de perfeito. Agora nós vamos ver os impróprios ou imperfeitos. Aqui na palavra corte, nós temos o encontro consonantal. Nós temos aqui o R e o T, tá certo? Esse R e T são duas consoantes juntas, só que na hora de separar as sílabas, eles ficam separados. A mesma coisa acontece em apto. Uma pessoa apta é uma pessoa que consegue fazer alguma coisa. Por exemplo, eu estou apta a dar aula. Isso quer dizer que eu consigo dar aula. Um aluno está apto a aprender, quer dizer que ele tem capacidade de aprender. Ou, por exemplo, uma pessoa estava doente e não poderia correr, não poderia fazer exercício físico, mas agora ela se curou, está apta, ou seja, ela pode fazer agora exercício físico, tá certo? Na palavra apto, tá bom? O P e o T são encontros consonantais. Só que na hora de separar as sílabas, eles ficam separados. Então, esse encontro consonantal aqui, em que as duas consoantes se separam na hora de separar a sílaba, ele é chamado de encontro consonantal impróprio ou imperfeito. Alguma dúvida sobre encontro consonantal? Não saiam dessa aula sem compreender tudo. Muito bem, Letícia. Outros exemplos aqui de encontros consonantais. Lembrando que encontro consonantal são encontro de duas consoantes. Na palavra, nós temos aqui o V e o R, que são duas consoantes juntas, tá certo? Portanto, encontro consonantal. Psicologia, nós temos o P e o S, em que são duas consoantes juntas, portanto, encontro consonantal. Blusa, B e o L, duas consoantes, e atleta, o T e o L. Todos esses encontros consonantais aqui são próprios, porque as duas consoantes pertencem à mesma sílaba. Lembrando que sílaba são cada pedacinho e forma a palavra, tá bom? Na palavra psicologia, alguém responda aí no chat, nós temos quantas sílabas? Quantas sílabas na palavra psicologia? Para me saber se vocês lembraram que é sílabas. O que é sílaba? Aliás, quantas sílabas tem na palavra psicologia? Alguém coloque no chat. 4, muito bem, Maria. Esse rapazinho também, que eu não sei ainda qual é o nome, também 4 tá certo. Jéssica, 4, muito bem. Então, psicologia, nós temos 4 pedacinhos, né? Que formam as palavras. Fabiana, muito bem. Esses pedacinhos são chamados sílabas. Continuando. Agora eu quero que vocês participem também aqui nessa atividade virtual. Lembrando que se vocês verem a tela muito pequena, coloque o dedo na imagem e comece a abrir como se fosse foto, tá bom? Para poder ficar grandinho. Na palavra cacto, eu quero que vocês me indiquem qual é o encontro consonantal. Me indique aí quais são as letras que formam encontro consonantal. O C e o T. Muito bem, ó. Na primeira, o C e o T, encontro consonantal. Muito bem, Jéssica, Vitória, Alice Vitória, Fabiana, Maria, o C e o T. Na palavra diploma, qual é o encontro consonantal que eu tenho aí? Diploma. P e o L. Muito bem. Todos vocês colocaram P e o L, tá certíssimo. Na palavra forte, qual é o encontro consonantal?
RT, muito bem. Gabriela, Beatriz, Jéssica, muito bem. O R e o T. Priscila. Em espada, Daniele, muito bem. Espada, qual é? SP, muito bem, Gabriela. Letícia, Maria, muito bem. Jéssica, SP em grama. Qual é o encontro com o Natal em grama? O G e o R, muito bem. Qual o encontro com o Natal em floresta? Temos dois. Quais são eles? Floresta. O encontro com o Natal em floresta. O F e o L, muito bem. E qual o outro? O S e o T. Maravilhoso. Principal, nós temos também dois encontros consonantais. Quais são eles? P e o R, muito bem. Gabriela, Maria. E o outro? Muito bem, Jaime. Muito bem, Letícia, Beatriz. O N e o C. Em plantas, quais são o encontro consonantal em plantas? Muito bem, o P e o L. E qual o outro, além do P e o L? Qual o próximo? O N e o T. Em atleta, qual o encontro consonantal em atleta? Muito bem. Eu estou percebendo que as mesmas pessoas que estão participando. Quem não estiver participando, participe também, tá bom? Tudo daí vale notazinha. E aquele lá que eu não sei o nome, já vou descobrir seu nome para poder anotar aqui, viu? Em magro, qual é o encontro natal? G e o R. Muito bem. Ótimo. Vamos passar para a próxima. Já deu para perceber que vocês estão craques nos encontros consonatais. Jones. Ah, o Jones. Pronto. Inclusive, agora já até conheci pela fotozinha, Jones. Dígrafos. Olha, os encontros consonatais é encontro de duas consoantes nas mesma sílaba, tá certo? Os dígrafos, nós até vamos ter duas consoantes também, perto um do outro, tá bom? Mas só que os dígrafos, eles têm o som de uma única letra. Por exemplo, na palavra chuva, nós temos aqui o C e o H, que são duas letras, né? Só que quando eu falo chu, o som é como se fosse um X e um U. Então, CH vai ser um dígrafo, porque são duas letras com som de uma só. Tanto é que a palavra di, o pedacinho da palavra di quer dizer dois. E gráfico quer dizer o quê? Gráficos, vem de grafia, de letra. Então, são duas letras, duas grafias com o som de uma só, tá bom? Dígrafo ocorre quando usamos duas letras, dois símbolos gráficos, para representar um único fonema, um único som, tá certo? Vamos ver aqui chave. Em chave, nós temos 5 letras. Nós temos C, H, A, o V e o E. 5 letras. Mas o som é somente 4, né? 4 fonemas. Porque o C e o H é o som de X. Então, quando eu falo chá, o C e o H é o som de uma letra só. Abaixo é. Já tá no máximo. Tá baixo para todo mundo. Vou tentar falar um pouco mais perto do celular. Melhorou agora? Dá para todo mundo me ouvir? Compreender o que é dígrafo? Tudo bem, que bom, Gabi. Então, dígrafo é sempre quando eu tiver duas letras com som de uma só, tá bom? Quais são os principais dígrafos? Os principais dígrafos são CH, LH, NH, RR, SS,
SC, S cedilha, XC, GU e QU. Mas esse GU e esse QU é só quando tiver um E ou então um I depois, tá bom? Em CH, exemplo de palavras com CH, chave, China, com LH, malha, filho, NH, banha, rainha, RR, carro, correio, SS, massa, pressa, SC, nascer, crescer, S cedilha, nasça, cresça. Ô, coisa boa, Fran. Obrigada. XC, excesso, exceto. E GU, lembre só se tiver um E ou um I depois, tá bom? Em guerra, quando eu falo guerra, é como se fosse só o G e o E. Não tem um som do U, não, tá bom? Guia, é como se fosse o som do G e do I, certo? QU, só se tiver um E ou um I depois. Querer, QE, né? Porque o E tem um som, ninguém escuta o som do U, não. É como se só fosse um som de K, por exemplo, e um E, tá bom? Aqui é como se fosse só o som do K e um I. Então, não se escuta o som do U. Vocês precisam memorizar esses dígrafos, tá bom? Existe também os dígrafos vocálicos, também chamado de dígrafos nasais. Ele ocorre sempre quando as letras M e N eles não representam consoantes. Ele não tem som de má, mé, mi, mó, mu, nem ná, nem ni, nó, nu, não, tá bom? Eles representam som só de uma vogal com um tio em cima. Por exemplo, aqui em tampa, o A e o M, o som é como se fosse só um A com um tio. Então, em tampa, o som do M, ele não tem som, certo? É como se ele não existisse. Então, eu vou ter duas letras, aliás, com o som de uma só, tá bom? Outros exemplos aqui, ó, de dígrafos vocálicos, certo? É sempre quando o M e o N aparecem no final da sílaba. Em campo, eu não tenho o som do M, eu não escuto o som do M. É como se fosse só o C, o A, o tiozinho, o P e o O. Sangue, eu não escuto o som do N. Qual é o som do N? É o som do na, né, ni, no, nu, não. Quando eu falo sangue, não tem o som do N, tem o som de an, san. É o S, o A, e como se tivesse um tiozinho em cima. É sempre, ó, não tem som de M também não. O N, tá bom? Tento, som de N também. Limpo, som de IN, mas esse IN é como se fosse um I sem nada depois, tá bom? Rumbo, também sem som de M, e bumbo, sem som de M. Esses dígrafos vocálicos talvez sejam novos para alguns alunos. Muitas vezes, quando estuda dígrafos, a gente só estuda esses daqui, os mais conhecidos. CH, LH, NH, RR, SS, SC, S cedilha, CX, GU e QU. Mas deu para vocês compreender os dígrafos vocálicos, o que são eles? Dá para vocês identificar nas letras, nas palavras? Pois é, Gabi. E aí, deu para vocês entender os dígrafos vocálicos, que também são dígrafos? Se eu perguntar na prova, identifica os dígrafos vocálicos, vocês vão saber identificar? Lembre-se que é só ver quando o M ou N não tiver som, tá bom? Então, vamos passar para a próxima. Dígrafos, quero que vocês adivinhem o que é aqui para mim. O que é que levou o homem à lua? Qual o nome da palavra, do objeto, de algo que levou o homem à lua? De que é que eu estou falando? Estou falando de quê? Algo que levou o homem à lua. E aí, estou falando sobre... Coloque aí no chat. Muito bem, foguete. Em foguete eu tenho um dígrafo. Qual é ele? Qual é o dígrafo de foguete? O G e o U. Muito bem. Próximo. Que você é dos seus pais? O que é que... Muito bem, Jéssica. O que é que vocês são dos pais de vocês?
Qual é a palavra? Muito bem, Gabi. Filho, Bia, muito bem. E filho, qual é o dígrafo? Qual o dígrafo de... Muito bem, Dani. Muito bem, Rebeca. Muito bem, Rebeca. LH. Muito bem, Jéssica. O que é que nos faz ver o que nos cerca? Algo que nos ajuda a ver o que nos cerca? Hum? Que nos faz ver o que nos cerca? O que é que nos ajuda a ver? Graças a isso é que nós vemos. Muito bem, Gabi. São os olhos, né? Quais são os dígrafos dos olhos? Muito bem, Kailane. É o LH. Que é o melhor amigo do homem? Qual é o melhor amigo do homem? Muito bem, Lê. Cachorro, né, Gabi? Qual é o dígrafo de cachorro? Qual é, Jones? Muito bem, Jones. Muito bem, Lê. CH. Que é a mãe dos pintinhos? A mãe dos pintinhos, ele é o quê? Ela é o quê? Quem é ela? Muito bem. É a galinha, né, Gabi? Jones, muito bem. E qual é o dígrafo da palavra galinha? NH. Acertaram todas, estava fácil, né? Foguete, nós temos o dígrafo, que é o G e o U. Em filho, nós temos o dígrafo, que é o LH. Em olhos também é LH. Em cachorro, nós temos dois dígrafos. É o CH e também o RR. Em galinha, nós temos o NH. Aqui em abelha, qual é o dígrafo em abelha? Qual o dígrafo? LH. Em floresta, qual é o dígrafo? Qual o dígrafo em floresta? Tem dígrafo em floresta algum? Ah, olha a pegadinha. FL é dígrafo. A palavra floresta tem dígrafo. Isso, Jones. O Jones percebeu. Em floresta não temos dígrafos. O FL é o quê? Seja bem-vinda, Thaís. O FL é o quê? O FL se chama, muito bem, Rebeca, encontro consonantal. Oi, Thaís? Encontro consonantal. Muito bem, gatinha. Em cascata, temos dígrafos ou temos encontro consonantal? Cascata, dígrafo ou encontro consonantal? Daqui também é uma pegadinha, Temos já vou explicar a vocês. Natal, SC. Pronto, nós até vimos que o SC, ele é encontro consonantal. Mas prestem atenção aqui, ó, isso cai muito em concurso, viu? O SC é encontro consonantal, mas só se ele tiver som de S, tá bom? Quando eu falo nascer, o som do C aqui não é aquele lá de cá, né? Cá, có, não, certo? O som aqui é como se fosse só de S, tá bom? Nascer. Mas aqui na palavra cascata, cadê cascata? O som de C aparece, ó, o K. Então, nesse caso aqui, o S e o C, ele não vai ser dígrafo. Ele só vai ser dígrafo se depois do SC tiver o E ou o I. Igual no encontro ou no dígrafo GUE e GUI. QE e QI. Bora ver aqui em piscina. Piscina, vocês acham que o SC, igual aqui em cascata, ele vai ser dígrafo ou vai ser encontro consonantal? Bora ver se vocês entenderam essa dicasinha aí. Em piscina, o SC tem um som de S mesmo ou tem um som de C mesmo? É dígrafo. De dígrafo. Muito bem, Gabi, Thaís, muito bem, Letícia, Rebeca, vocês entenderam. Gostei, Jones. Ó, em piscina, esse SC vai ser dígrafo, porque o som dele é de S e tem um I depois. Em cascata não vai ser, porque eu escuto o som do C. Se o som de C tiver bem evidente, então não vai ser dígrafo. Mas quando o som de C não existir, mesmo tendo C aqui, nós vamos ter um dígrafo. Mais uma. Florescer, nós temos o S e o C. Ele é dígrafo ou ele é encontro consonantal? Em florescer? Dígrafo. Dígrafo, porque o som é como se fosse só de S. Muito bem, Rebeca, Jéssica. Ok, entendido essa dicasinha. Na palavra estrela, eu tenho algum dígrafo?
Na palavra estrela, bem aqui no cantinho, tem algum dígrafo? Sim. Estrela, sim ou não? Dígrafo tem, qual é? Muito bem, Lê. Em estrela, eu não tenho nenhum dígrafo, tá bom? Tem Eu o tenho Natal. isso, Thaís, eu tenho um encontro consonantal. O S, o T e o R são encontros consonantais. Só para relembrar, os dígrafos são esses daqui, ó. CH, LH, NH, IR, SS, SC, cedilha, XC, GU e QU. Esses são dígrafos, tá bom? E também quando tiver o AN, o EN, o IN, o ON, o UM, com M ou com N. Agora vamos para os encontros vocálicos, tá bom? Os encontros vocálicos são encontro de vogais. Olha, vocálico já lembra logo vogais. E eles são classificados em ditongo, tritongo e hiato, tá bom? Vamos lá descobrir quando são eles, tá bom? Quando é que a gente identifica ele nas palavras. Os ditongos, ó, de lembra dois, tá bom? De são duas vogais na mesma sílaba. Exemplo, aula. Na palavra aula, eu tenho duas vogais. Lembrando que as vogais são A, E, I, O, U. O A e o U são duas vogais, estão na mesma sílaba, tá bom? Tritongo, o tri lembra três. Tricampeão, né? 3 vezes campeão. Então, tri é três, tá bom? São três vogais na mesma sílaba, como Paraguai. Ó, no final, o A e o I estão na mesma sílaba. Portanto, o Guai aqui nós temos um tritongo. E, por fim, hiato. A palavra hiato, ela quer dizer separação, tá bom? São duas vogais que estão junto na... São duas vogais que estão junto na sílaba, mas na hora de separar, na hora de separar as palavras, elas se separam também. Em toalha, o O fica separado do A. Olha, na escrita da palavra, o O e o A estão juntos. Mas na hora de separar as sílabas, o O e o A se separam. Por que se separa? É porque eu falo toalha, o A fica sozinho. Se não ficar sozinho, eu falaria tolha. Tinha que ser bem rapidinho. Tolha. Certo? Para o O e o A ficar junto. Tem que falar ele bem rápido. Como eu não falo tolha, daí uma tolha, né? Eu falo toalha. E daí a toalha, né? O A fica só. Portanto, quando duas vogais se separam, certo? Na hora de separar as sílabas, então eu tenho um hiato. É simples, né? Daqui. Vamos lá. Ditongo, duas vogais na mesma sílaba. Só um instante. Ditongo, duas vogais na mesma sílaba, como ameixa. Ó, fala bem rapidinho, ó, mei, tudo junto, certo? Se eu não falasse rápido, aí ficaria separado. Ameixa, me dá aí uma ameixa. Eu não falo ameixa, eu falo ameixa, tá certo? Então, aqui eu tenho duas vogais na mesma sílaba, portanto, ditongo. Paraguai já vimos, né, no exemplo. Paraguai, o ai também é tudo junto, fala tudo rápido, né? Paraguai, tudo junto. Portanto, três vogais, portanto, tritongo. Hiato é quando até tem duas vogais juntas na escrita da palavra, mas na hora de separar as sílabas, eles se separam. Coroado, né? O rei foi coroado. Ou então, a rainha foi coroada. O A fica sozinho. Se não ficar sozinho, eu ia falar coroado. Acho que nem é até impossível que até muda o sentido da palavra. Mas seria algo como coroa, coroado, certo? Bem, bem rápido mesmo, não dá nem para a gente entender. Bora ver aqui. Então, qual a diferença entre hiato e ditongo? São duas vogais na mesma sílaba na hora que estamos escrevendo a palavra, mas na hora de separar, o hiato se separa e o ditongo continua junto. Hiato é o encontro de duas vogais na mesma palavra,
porém, em sílabas, ô, de Assis, é uma pena. Como é de Assis só até 10 horas, mas vamos terminar em 10 horas, viu? A aula de Assis, estamos terminando já. O hiato é o encontro de duas vogais na mesma palavra, porém em sílabas diferentes. Saída. Se eu fosse falar saída junto, ficaria saída, certo? É saída logo, sai daí, ninguém fala saída, né? A gente fala saída, tá bom? Então, saída nós temos um hiato. País, país, hiato. O A separa do I. Se não fosse hiato, ia ficar paz, né? Já seria outra palavra. Ciúme, o U também fica separado. Se não fosse, ficaria ciúme. Ciúme, né? Eu sinto muito ciúme de alguém. Então, não é. Fala ciúme bem calmamente. Já no ditongo, o encontro vocálico se dá em uma única sílaba. A palavra peixe, peixe, o E e o I continua junto, quando eu separo as sílabas. Senão ficaria peixe, e daí o peixe, não é isso? Então, compreendido o hiato e o ditongo? Tudo compreendido? Na palavra caixote, eu tenho ditongo, tritongo e hiato. Bora ver se vocês compreenderam. Caixote, ditongo, tritongo e hiato. Nós temos duas vogais juntas, o A e o I. Nós falamos caixote ou caixote. Caixote, eu falo tudo junto, cai ou falo caixote. Lembrando que o hiato sempre vai ser mais devagar a sílaba. Quando for junto, ele vai ser mais rápido. Aí eu falo cai junto ou falo cair separado? Caixote ou é caixote? Junto, né? Então vai ser o quê? Um ditongo. Muito bem, Gabi. Viu? Muito bem, Bia. Caixote eu falo junto, portanto, ditongo. Baú, eu falo baú ou eu falo baú? Baú é tudo junto. E baú é separado. E aí, eu falo baú ou baú? É junto ou separado? Baú ou baú? Separado, né, Gabi? Muito bem. Então, vai ser hiato ou vai ser ditongo? Hiato, muito bem. Faixa. Faixa, eu falo faixa, tudo junto, ou falo faixa? Faixa, o I fica separado, eu falo mais devagar. Faixa ou faixa, junto, né? Portanto, nós temos o quê? Ditongo ou hiato? Um hiato. Faixa, eu falo tudo junto. Então, quando é junto, Thaís, ó, faixa. Ditongo, né, Jéssica? Ditongo. É porque eu não tô prestando atenção no que eu tô trabalhando. Eu falo jaula ou jaula. Ó, jaula, tudo junto, e jaula, separado. E aí? Jaula, eu falo jaula separado, jaula, jaula, que eu falo jaula. Junto, né? Portanto, nós temos um ditongo. Viagem. Ó, viagem. Já vê que já tá o quê? Só um pouquinho a gente responde, viu, dia 6. Viagem. Eu falo junto ou separado? Separado, né? Então tem o quê em viagem? Tem o quê? Um hiato. Muito bem. Iguais. Iguais eu tenho ditongo, hiato ou tritongo. Iguais. Ditongo, hiato. Muito bem. Tritongo, porque eu tenho três vogais juntas, né? O, I e o I. Saudade. Só para terminar. Saudade. Ditongo ou hiato. Saudade. Eu falo sal junto ou falo saudade? O separado. Saudade. Falo junto ou separado? Ditongo, né? Muito bem, Gabi. Então, meninos, vamos lá. Só para recapitular. Nós vimos hoje na aula, já são 9h15. Aí na aula foi 9h30 que começou. Dá tempo nós ver o D1. Agora só recapitular aqui os fonemas. Fonemas são sons de letras, tá bom?
E quando a gente fala em fonemas, fonética, a gente está estudando os encontros consonatais, os encontros vocálicos e os dígrafos. Encontro consonatal é quando tem um encontro de consoantes, tá bom? Vou sim, viu, Gabi? Mandar para o grupo. Os encontros consonatais são encontros de consoantes, tá bom? Quando essas consoantes ficam na mesma sílaba, são encontro consonatal próprio ou perfeito. Quando ficam em sílabas separadas, vão ser impróprio ou imperfeito, tá bom? Nós vimos os dígrafos. Os dígrafos é quando eu tenho duas letras com o som de uma só, tá bom? Os dígrafos mais conhecidos são, que vocês devem memorizar: CH, LH, NH, RR, SS, SC, S cedilha, XC, GU e QU. Mas preste atenção. O SC tem que ter um E ou um I depois. A mesma coisa no GU e no QU. Tem que ter um E ou um I depois. Bora prestar atenção na palavra água. Água, nós temos G e U. Mas será que o G e o U da água, ela é dígrafo? Você sabe dizer? Ó, água, eu tenho G e U. Mas será que ele é dígrafo? O G e o U? Água. O que é que vocês me dizem? Pode arriscar, viu? Não tem problema errar, não. Nós estamos aqui para aprender. Não, né, Gabi? Muito bem, Jones. Porque em água eu escuto o som do U, ó. Gu, né? O G e o U, tá certo? Então, em água, eu não tenho um dígrafo, embora eu tenha um G e um U, tá bom? Porque em água eu escuto o som do U, tá bom? E depois tem um A depois do U. Para poder ser dígrafo, tem que ter o E ou o I, tá bom? Os dígrafos que nós vimos também são os dígrafos formados por an, com M ou N, em, com M ou N, in, com M ou N, on, com M ou N, ou com M ou N, tá bom? Esses são os dígrafos vocálicos. E, por fim, nós vimos os encontros vocálicos. Vocálicos vêm de vogais, tá certo? Eles são classificados em ditongo, tritongo ou hiato. Ditongo são duas vogais na mesma sílaba. Eu sempre vou falar a sílaba bem rapidinho. Aula, né? Uau, tudo rápido. O tritongo é quando eu tenho três vogais na mesma sílaba, tá bom? Paraguai, uai, certo? O, a e o i. E o hiato é quando tenho sílabas, aliás, tenho duas vogais na escrita, certo, da palavra juntas, mas que se separam quando eu vou separar as sílabas. Como a palavra baú. Em baú, eu falo ba e só depois que vem o u. Então, o a e o u se separam, tá certo? Olha, nesse ano, vocês, além do Enem, vão fazer a prova do SAEB, tá bom? Importantíssima. E o SAEB é bem semelhante ao SPAES. O SAEB, a gente se baseia na aprendizagem dos descritores. E nesse mês de fevereiro, vocês vão ver o descritor D1, certo? Que é achar, encontrar informações explícitas no texto, tá bom? Localização de informações explícitas no texto. Olha, aqui nessa imagenzinha, não sei se dá para vocês verem, mas tem aqui, ó, concurso TJPR 2017. Essa imagem aqui eu tirei de um site que ele prepara para concurso público. E esse concurso aqui é do Tribunal de Justiça, que ganha muito bem, tá bom? Do Paraná, tá bom? Essa imagenzinha aí era uma preparação para o concurso de 2017, ou seja, além de vocês estarem se preparando para o SAEB, que vai acontecer nesse ano, vocês estão se preparando para a interpretação de texto de concurso público, ok? Aí eu pergunto para vocês, o que é explícito? Alguém sabe dizer o que é uma coisa explícita? Colocar aí no chat. Pode arriscar, viu? Não tem importância de você errar, não. A professora Neta está avisando que 10 horas tem aula do Wilson, tá bom? Já estou liberando vocês.
Algo que está óbvio no texto. Muito bem, Bia. Algo que está óbvio. O que é óbvio? Algo que está muito claro, algo que não deixa dúvida, certo? Então, explícito é aquilo que está no linguajar mais do dia a dia, aquilo que está na cara. Você lê o texto e a informação já está lá na sua cara. Só basta você ter atenção, tá bom? Então, localizar informações explícitas em um texto. A habilidade que pode ser avaliada por esse descritor relaciona-se à localização pelo aluno de uma informação solicitada. A questão vai lá solicitar para vocês alguma informação que está lá no texto, que pode estar expressa literalmente, já que nós vamos ver o que é literalmente, ou pode vir manifesta, ou seja, pode vir expressa, tá bom? Por meio de uma paráfrase. Bora ver também o que é a paráfrase, tá certo? Ou seja, paráfrase é aquilo que é dito de uma outra forma. A mesma coisa é dita de uma outra forma, mas o significado é o mesmo. Vamos ver aqui com exemplo. Informação literal. Informação literal é tal qual está num texto. Aqui o textozinho, ó, o meninozinho fala no cartaz: estou vacinado, tá bom? Aí a questão: o cartaz informa que o menino está brincando, chorando, vacinado ou animado. O que é que tem dizendo lá no cartazinho? Qual é a informação literal que tem no cartaz? Que está lá tal qual. Muito bem, Lê. Lá no cartaz está dizendo que a criança está vacinada. Portanto, essa informação é literal, ou seja, do jeito que está no texto, está nas respostas, tá bom? Então, deu para entender o que é literal? Literal é escrito do mesmo jeito que está no texto, tá bom? Agora vamos para uma paráfrase. Paráfrase é quando eu digo a mesma coisa de uma forma diferente, tá bom? Ó, aquela musiquinha lá da educação infantil, sapo cururu, na beira do rio, quando o sapo canta ou maninha é porque tem frio. A mulher do sapo é quem está lá dentro, fazendo rentinho ou maninha para o seu casamento. Aí a pergunta, ó, onde está o sapo cururu? É na casa da maninha? É no seu casamento? Na Na casa beira da do mulher? Ou é na beira do rio? Muito bem, Gabi. Thaís, você quer Na concordar? beira do rio. Muito bem, Thaís, muito bem, Bia. Dani, muito bem. Olha, e lá no texto, tem dizendo o sapo está na beira do rio? Está dizendo assim, lá no texto? O sapo está na beira do rio? Está dizendo com essas palavras? Literalmente com essas palavras? Tá não, né? Só diz, ó, o sapo cururu na beira do rio. Muito bem, Jones. Ele não está dizendo com essas palavras, mas dá para a gente entender pelo texto que ele está no rio. Portanto, aqui foi usado de quê? De paráfrase. Paráfrase é quando eu digo a mesma coisa, tá bom? Mas com palavras diferentes. Aqui só diz o quê? Sapo cururu na beira do rio. E aqui na questão está perguntando onde está o sapo. É a mesma coisa, só que dito com outras palavras. Vamos aqui olha, para responder esse descritor, para desenvolver essa habilidade, tá bom? E responder questões que tenham esse descritor, é preciso muita atenção. Vamos ver aqui esse elefantezinho aqui. Me diga qual é a mesma sombra desse elefante aqui. É um, é dois ou é três? Qual é que vocês acham? A Bia disse que é o 2, Gabi também. De Assis é um de Assis. Dá uma olhadinha direitinho de Assis. A Maria disse que é É o do. 2. Muito bem, Thaís. Lê. Olha, a gente vê aqui que no 1, as pernas dele, ó, tá diferente, tá bom? A gente vê que no 3, aqui tem uma tromba, alguma coisa aqui que não tem na primeira. Portanto, o número 2, muito bem, Caliane, é a sombra. Aqui nesse leão, só a última, o leãozinho aqui. Qual é a sombra do leão? É um, dois ou três? A Bia disse que é um, a Maria também, Dani um. Pronto, é um mesmo, viu? Vocês vão ver aqui que no dois, ó. Muito bem, Fabiana é três, acho que é três. Ó, se vocês verem na três, muito bem, tá aí. Se a gente ver na três, ó, ele vai ter três perninhas, ó.
e aqui na figura só tem duas perninhas, tá bom? Aqui na 2, a juba tá um pouquinho diferente, ó. Bem aqui assim, ó, tá um pouquinho diferente. Então, número 1. Vamos só ler esse texto aqui, só uma questão, e eu libero vocês, para vocês ir para aula descansar um pouquinho para poder ir para a aula do Wilson. O socorro é o texto, tá bom? Ele foi cavando, cavando, pois sua profissão era cavar, mas viu que cavara demais. Tentou sair e não conseguiu. Levantou o olhar e viu que não conseguiria sair. Gritou, ninguém atendeu. Só depois da meia-noite é que lá vieram os passos. O coveiro então desesperadamente gritou: Tire-me daqui, estou com frio terrível. Tem toda a razão de estar com frio, condoeu-se o bêbado. Tiraram a terra de cima de você, meu pobre mortinho. E pegando a pá, encheu-a de terra e pôs a cobri-lo cuidadosamente. Deu para entender a história aí? O homem lá cavando, 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 aí viu que cavou demais e não conseguia sair. Aí anoiteceu. Quando anoiteceu, foi que ele conseguiu ouvir alguns passos se aproximando perto lá da cova, né, lá do buraco onde ele estava. Ele começou a gritar, né, dizendo que estava com um frio enorme, que alguém tirasse ele daí. Aí o bêbado pegou e falou, né, é claro que você está com frio, alguém tirou a terra de cima de você e começou a jogar a terra em cima do coitado de novo. O bêbado achava que estava falando com um morto, né? Então vamos lá para uma descritor aqui, descritor 1, em que vocês vão achar informações explícitas, informações que estão na cara, né? Que estão óbvias. Ele foi cavando, cavando, pois sua profissão era cavar. De qual profissão trata o texto? Era um jardineiro que estava cavando lá no cemitério, era um lixeiro que estava tirando lá o lixo, cavando lá para tirar o lixo lá de perto, era agricultor que estava plantando alguma coisa, era um coveiro que estava cavando um buraco, né, uma cova, ou era um pedreiro que estava cavando para construir algo? Qual era a profissão da pessoa que estava cavando lá no texto? Um coveiro. Muito bem, Thaís, Maria, Bia. Lá o texto trata claramente de um coveiro. Tem até aqui, ó. O coveiro, então, desesperadamente gritou. Quem estava cavando era o coveiro. 2. O coveiro ficou desesperadamente, por quê? Essa é a última. Ele foi desesperado por quê? Porque foi preso no buraco já era noite, porque ouviu uns passos perto do buraco, porque sentiu medo de ficar sozinho no cemitério, porque viu que um bêbado tinha chegado para ajudá-lo, porque estava com muito frio. Qual era o motivo do desespero do, do coveiro? Ele estava desesperado, por quê? Eu deixo no texto na pergunta. Deixa na pergunta mesmo. E aí, por que é que ele estava desesperado? Porque ele estava com muito frio. Todos acham que estava com frio? Todos. Ó, vou voltar pro texto. Ele cavou, cavou, né? E viu que cavaram demais. Tentou sair e não conseguiu. Levantou o olhar e viu que não conseguiria sair. Gritou e ninguém atendeu. Só depois da meia-noite é que lá vieram os passos. O coveiro, então, desesperadamente gritou. Quando ele ouviu os passos, ele começou a gritar desesperadamente. Mas será que o motivo do desespero dele? O motivo é porque ele ficou preso lá dentro? Foi isso que causou o desespero dele? Já estava de noite? Ou será que ele começou a ficar desesperado porque ele ouviu os passos? Ele estava calmo e só quando ouviu os passos é que ele se desesperou? Será que ele estava calmo, aí começou a se desesperar só quando sentiu medo de ficar sozinho no cemitério? Será que ele estava calmo e começou a se desesperar só quando viu o bêbado chegando? Ou será que ele se desesperou só porque ele estava com frio? Ele ficou Eu acho que preso. foi a lei. Já era de noite. Muito bem, Thaís. Muito bem, Thaís. Eu acho que a outra que falou a mesma coisa foi a Letícia. O desespero dele é porque ele ficou preso num buraco de era de noite. Então, esse foi o motivo dele ficar desesperado. Não foi só porque ele estava com frio, não, tá bom? O frio foi uma consequência. Mas o desespero maior dele foi porque estava preso num buraco, tá bom?
Ouvi uns passos que chegou perto do buraco, ouvi uns passos perto do buraco. Esse não foi o motivo dele ficar desesperado. Ele ficou, foi meio que aliviado, né? A gente pode imaginar que ele ficou aliviado por ter chegado alguém para ajudar ele. Então, não é a B. Sentiu medo de ficar sozinho no cemitério? O desespero dele não era porque ele ficava sozinho, não. O desespero é porque ele estava lá no buraco e não conseguia sair. Viu que um bêbado tinha chegado para ajudá-lo? Esse não é o motivo do desespero, não. E daí é o motivo quase de alívio, né? Por saber que tem alguém para ajudar ele. Porque estava com muito frio, como eu falei, não é porque a questão do frio é uma consequência dele estar lá num buraco. Mas o desespero dele é porque ele não conseguia sair, né? Ficou preso e já era noite. Meninos, só para liberar vocês. A atividade, certo? Vocês vão copiar, tem texto, não copie texto, tá bom? Vocês vão copiar as questões, tá certo? E vão responder num caderno. Olha, às 3h30 tem outra aula de português e é um outro conteúdo, tá bom? Também preparação para concurso público, tá certo? Então, às 4h30, vocês novamente vão estar na aula junto comigo. Lembrando que esse português, tá certo? Este português de tarde é no lugar de inglês. Vocês não vão ter aula de inglês, porque vocês não vão usar inglês para nada. Não vão usar inglês para concurso público, não vão usar inglês para o Enem, não vão usar inglês para o SAEB. Então, nós vamos intensificar o estudo de português, tá bom? Então, as duas atividades, português e inglês, vocês copiam as questões e respondam num caderno. Não copie texto nenhum, não copie explicação de dever, que lá tem explicação também na folhinha. Só copie as questões. Entendido? Ou alguma dúvida? Alguma dúvida sobre a atividade da folhinha, do print? Muito bem, Letícia. Então, às 3h30, eu espero vocês. 3h30, você estuda aqui de novo, para a gente se preparar para concurso público, porque eu quero ver vocês no concurso público no próximo ano. Todo mundo trabalhando, ou na prefeitura, ou já passando para a polícia, concurso da polícia. Da polícia, só se for a PM só quer ensino médio, mas a rodoviária quer ensino superior, tá bom? Então, 3h30, todos aqui presentes comigo, aqui no Google Meet, cheirem cada um de vocês, tá bom? Conto com a presença de vocês, tá bom? A da atividade eu vou botar o print, tá no